Hoje, 6 de fevereiro de 2025. Pernambuco registra aumento de 99,7% nos casos de dengue em uma semana. Consulta ao abono salarial PIS/PASEP 2025 já está disponível. Pagamentos começam em fevereiro. STJ decide que injúria racial só se aplica a ofensas contra pessoas negras. Voa Brasil. Janeiro registra 5.308 passagens emitidas para aposentados do INSS. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Pernambuco registrou um aumento expressivo no número de casos prováveis de dengue pela segunda semana consecutiva. De acordo com o 5º boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta quarta-feira 5, os casos saltaram de 559 para 1.354 em apenas 7 dias, um crescimento de 99,7%. Em comparação com o mesmo período de 2024, o aumento é de 166,5%. Este ano, o estado já confirmou 108 casos de dengue, sendo 2 graves e 3 mortes estão sob investigação. O público mais afetado são homens e mulheres entre 20 e 29 anos. Além da dengue, Pernambuco registrou 8 casos de chikungunya e 196 casos prováveis, um aumento de 38% em relação a 2024. Já o Zika vírus não teve casos confirmados, mas 19 suspeitas estão em análise, incluindo 4 em gestantes. Pesquisa revela que 57% dos brasileiros defendem fim da escala de trabalho 6x1. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e do Question Pro mostrou que 57% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala de trabalho 6x1, em que o trabalhador tem 6 dias de jornada e apenas 1 de descanso. Além disso, 65% acreditam que a mudança poderia aumentar a oferta de empregos no país. O estudo também apontou que 54% dos entrevistados avaliam que essa jornada impacta negativamente a saúde mental dos trabalhadores. A pesquisa revelou ainda que 69% dos brasileiros acreditam que a redução dos dias trabalhados sem corte salarial melhoraria a qualidade de vida, proporcionando mais tempo para descanso, lazer e convívio familiar. O tema já é conhecido por 91% da população. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro de 2024, com 1.461 entrevistados em todo o país e tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Os trabalhadores já podem consultar se têm direito ao abono salarial PIS/PASEP 2025, referente ao abono base 2023. O pagamento começa em 17 de fevereiro, segundo o calendário unificado para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. O benefício pode chegar a um salário mínimo e será pago proporcionalmente ao tempo trabalhado no ano base. Para ter direito ao abono, o trabalhador deve atender critérios como estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido até 2 salários mínimos mensais em 2023 e ter trabalhado ao menos 30 dias no ano. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. Trabalhadores da iniciativa privada também podem verificar a situação do benefício nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites.
Tá no blog do Jamildo. O prefeito do Recife, João Campos, do PSB, aparece como favorito na disputa pelo governo de Pernambuco nas eleições de 2026, de acordo com o levantamento que analisou o cenário em todas as mesorregiões do estado. O socialista lidera as intenções de voto em todas as regiões pesquisadas, seguido pela governadora Raquel Lira, do PSDB, e pelo ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, do PL. A pesquisa foi realizada no dia 2 de fevereiro de 2025. No cenário geral, João Campos registra 54,0% das intenções de voto, mais que o dobro de Raquel Lira, que aparece com 19,3%. Já Gilson Machado tem 9,6%. Brancos, nulos e indecisos somam 17,1%. Por regiões, a maior vantagem de João Campos ocorre no São Francisco, pernambucano, onde ele atinge 59,4% contra 21,9% de Raquel Lira e 9,4% de Gilson Machado. O menor desempenho de Campos ocorre no Agreste pernambucano, região onde Raquel Lira tem sua base eleitoral. Mesmo assim, ele aparece na frente com 45,6%, enquanto a governadora marca 22,1% e Gilson Machado tem 10,1%. A pesquisa também aponta um índice significativo de brancos e nulos que varia entre 6,3% e 14,8% nas diferentes mesorregiões. O percentual de indecisos oscila entre 6,3% e 14,8%, indicando um eleitorado que ainda pode mudar de posição ao longo do tempo. A pesquisa foi realizada por meio de telefone. Foram entrevistados 600 eleitores de Pernambuco com 16 anos ou mais. Tá no Diário de Pernambuco. Janeiro e fevereiro de 2025 registram volumes de chuvas maiores em comparação ao mesmo período de 2024 no Recife e outras cidades da região metropolitana. Nos primeiros 5 dias de fevereiro, o acumulado já é 1.255,6% superior ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, e foram divulgados nesta quarta-feira, dia 5. Segundo a análise do meteorologista Ailton Dias, as precipitações deste ano têm apresentado um comportamento distinto em relação aos registros históricos. Tá na Folha de Pernambuco. Cumprindo a agenda oficial na cidade de Brasília, nesta quarta-feira, dia 5, a governadora Raquel Lira tem acompanhado todas as ações desenvolvidas pelas secretarias e órgãos do estado para minimizar os impactos das chuvas que caíram na região metropolitana do Recife nas últimas horas. No início da tarde de ontem, a governadora telefonou para prefeitos das cidades mais afetadas pela precipitação para colocar a estrutura do estado à disposição dos municípios que necessitarem de suporte para atender áreas e pessoas em situação de risco. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Google modificou sua política de inteligência artificial e retirou uma cláusula que proibia o uso da tecnologia para o desenvolvimento de armas e sistemas de vigilância. A mudança marca uma revisão do compromisso assumido pela empresa em 2018, quando, sob pressão de funcionários, prometeu não aplicar IA para fins bélicos ou que violassem direitos humanos. O Google apagou de seu site a seção Aplicações de Inteligência Artificial que não buscaremos, que anteriormente excluía o uso da tecnologia para fins que causem ou possam causar danos gerais. A mudança ocorre em meio à aproximação das grandes empresas de tecnologia com o governo de Donald Trump. Indústria nacional fecha 2024 em alta, apesar de queda em dezembro. Claudimário Carvalho traz mais informações. A indústria brasileira encerrou 2024 com crescimento de 3,1%, o terceiro melhor resultado dos últimos 15 anos. Segundo o IBGE, o desempenho do ano foi impulsionado pelo aumento do emprego, maior consumo das famílias e estímulos fiscais. Entre os setores que mais cresceram, destacam-se veículos automotores, eletrônicos e produtos químicos. Apesar do saldo positivo no acumulado do ano, o setor industrial perdeu força no último trimestre com uma retração de 1,2%. O aperto na política monetária, a alta da inflação e a desvalorização do real foram apontados como fatores que reduziram a confiança do mercado. A próxima atualização da pesquisa será divulgada em março e trará os resultados da indústria em janeiro de 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu na última terça-feira 4 que o crime de injúria racial deve ser aplicado exclusivamente a casos de ofensas dirigidas a pessoas negras. A decisão rejeita a tese do chamado racismo reverso, segundo a qual pessoas brancas poderiam ser vítimas desse tipo de crime. O caso analisado envolveu um homem branco chamado de escravista cabeça branca europeia em Alagoas. O Ministério Público denunciou a ofensa como injúria racial, mas o STJ entendeu por unanimidade que nesses casos deve ser aplicada a tipificação de injúria simples. No acordão, os ministros destacaram que a Lei 7.716 de 1989, que trata dos crimes de preconceito de raça ou cor, foi criada para proteger grupos historicamente discriminados. Com essa decisão, o entendimento do STJ poderá ser adotado pelas instâncias inferiores da Justiça em casos semelhantes. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Com recorde de reservas em janeiro, o programa Voa Brasil beneficia aposentados que voam pagando até R$200. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Janeiro, tradicional mês de férias, foi também o que atingiu o recorde de passagens emitidas pelo programa Voa Brasil desde que foi criado, em julho de 2024. Só no mês passado, segundo o balanço do Ministério de Portos e Aeroportos, foram 5.308 passagens emitidas, que representam um crescimento de 15% em relação a agosto, mês seguinte ao lançamento do programa. Em 6 meses, já foram 28.500 bilhetes emitidos para 77 cidades diferentes, seja decolando ou pousando nestes locais. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, trata-se de um programa social, sem investimento público, que além de promover reencontros entre os aposentados e seus familiares e amigos, ainda representa inclusão social. Já são mais de 30 mil aposentados que ingressaram no programa. Vamos continuar cada vez mais ampliando o Voa Brasil por todo o país ao longo do ano de 2025, incluindo mais brasileiros na aviação. O programa foi criado em julho do ano passado com o objetivo de incluir mais pessoas no transporte aéreo e estimular o turismo interno. Assim, oferece passagens aéreas por até R$200 para aposentados do INSS, ocupando vagas ociosas nos voos, em parceria com as companhias aéreas. Para participar deste, que é o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. O cadastro deve ser feito pelo gov.br. Para isso é preciso ter perfil ouro ou prata. Quem se enquadra nas regras tem direito a 2 bilhetes aéreos por ano. Para se cadastrar, basta acessar o site gov.br/voabrasil, fazer login com a sua conta no gov.br, informar os dados de viagem e pesquisar pelos bilhetes disponíveis. Após a escolha do voo, é só concluir a reserva e efetuar o pagamento no site da companhia aérea. O Voa Brasil já chegou a 77 municípios brasileiros, entre capitais e cidades do interior. Entre os principais destinos, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Brasília. Reportagem Lívia Braz. Desde fevereiro de 2023, uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a plataforma Map Biomas impediu a liberação de R$728 milhões em financiamentos para produtores rurais com terras desmatadas ilegalmente. O monitoramento das áreas verdes é feito por imagens de satélite de alta resolução, cobrindo todos os biomas do país. O estado do Amazonas apresentou os maiores índices de bloqueios, com 12,67% dos financiamentos negados devido a irregularidades ambientais. A parceria também permite o monitoramento de operações de crédito já concedidas. Se um embargo ambiental for identificado após a contratação, a liberação de novos recursos é suspensa. Caso a regularização não ocorra em até 12 meses, o financiamento é liquidado antecipadamente. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Bem, pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui tendo a alegria de receber o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Governo, nosso colega, o deputado Alexandre Padilha, juntamente com todos os líderes aqui representados, para esse momento de recebimento da agenda econômica do governo, que o ministro fez questão de nos prestigiar e trazer pessoalmente aqui à Câmara dos Deputados. Eu vou passar a palavra
ao ministro Fernando Haddad para que ele possa falar um pouco sobre essa agenda do governo e, em seguida, faremos um pronunciamento rápido de encerramento desse comunicado, dessa agenda, já agradecendo o ministro a oportunidade de recebê-lo aqui mais uma vez em nossa casa. Bom, eu vim em primeiro lugar agradecer o que já foi feito pela Câmara dos Deputados ao longo desses 2 anos, sob a liderança do deputado Arthur Lira. O ministro Padilha nos lembrava aqui que dos projetos estratégicos da área econômica foram 32 projetos aprovados. Estou falando de projetos estratégicos, com impacto direto na vida econômica do país. E trouxemos ao conhecimento agora do presidente Hugo Mota, que conviveu conosco também durante esses 2 anos como líder, e foi um líder de muito prestígio e de muita efetividade na condução dos trabalhos aqui internos, conseguiu conciliar com os demais líderes e junto à presidência da casa esse ritmo de produtividade. Trouxemos para ele uma pauta com 25 iniciativas, das quais 15 dependem ainda do Legislativo. 8 projetos que já estão tramitando e 7 projetos que serão encaminhados nas próximas semanas para cá. São projetos também estratégicos, nós estamos falando de projetos que vão ter impacto em algum mercado, em algum setor da economia importante. Eu vim aqui agradecendo o que já foi feito e dando conta do impacto que projetos já aprovados, né, a repercussão que já tiveram no mercado. Falava do mercado de venda de veículos, por exemplo, o mercado de venda de imóveis, que teve um impacto muito importante do mercado da lei de marco de garantias, né? E poderia citar aqui extensamente vários projetos que já modificaram setores importantes da economia. Então, da mesma maneira que fizemos com esses 32 projetos, nós pretendemos fazer com esses 15, que nós estamos propondo votar, se tudo der certo, né, nesse próximo biênio, mas lembrando que o ano que vem é ano de eleição e, portanto, nós vamos tentar mobilizar toda a equipe da Fazenda, do planejamento da Casa Civil, da SRI, para estar à disposição dos relatores a serem designados, quando for o caso, para que nós possamos avançar de forma mais transparente possível, dando satisfação à opinião pública do que está em jogo e de como isso pode ajudar a alavancar os negócios no Brasil, nos colocar à disposição de toda a casa para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Vejo na figura do deputado Hugo Mota uma liderança extraordinária que o Brasil já conhecia e passa a conhecer melhor agora num cargo tão importante. Acompanhei o seu mandato até aqui, aliás o 4º, e tenho a satisfação de dizer que a relação entre nós ao longo desses últimos 2 anos não poderia ser melhor. Estendo isso aos líderes que frequentaram o Ministério da Fazenda, como é o caso do deputado Brito, do deputado Isnaldo, do deputado do Dr. Luizinho, obviamente que nosso querido deputado Guimarães, que frequentaram a Fazenda e azeitaram a relação, porque a comunicação ficou muito mais fácil, muito mais efetiva, e isso permitiu fazer com que a agenda econômica evoluísse. Vocês vão receber pelas mãos do Chico Prado o mesmo documento que eu entreguei para o presidente, já foi encaminhado, para que vocês possam também dar transparência e nós possamos fazer o acompanhamento, inclusive a sociedade acompanhar, os setores afetados acompanhar, para que o resultado final das votações seja a expressão do que o país precisa e do que o país quer. Quais são as prioridades que o senhor apresenta esses 15 projetos, né? Tem alguma prioridade, aquela prioridade zero? Seria o imposto de renda? Qual seria? Não, você tem projetos de grande repercussão, né? Você tem o projeto, obviamente que a reforma da renda é um projeto muito importante. Você tem a questão do devedor contumaz, que está em fase adiantada de conciliação em torno de um texto. Você tem a lei de falências, que está já no Senado, votado pela Câmara, mas há ajustes importantes a serem feitos para que nós possamos eventualmente sancioná-lo.
dando mais garantia para os credores que hoje recebem pouco das massas falidas e garantindo crédito, a eficácia na recuperação de crédito. Você diminui o spread, como aconteceu com várias leis já aprovadas pelo Legislativo. Enfim, são coisas que muitas vezes para o leigo isso não afeta diretamente a sua vida, mas eu estou afirmando categoricamente, quando você incide para melhorar o ambiente de negócio, melhorar as relações contratuais, você melhora muito as possibilidades de crescimento da economia. Nunca vai haver uma bala de prata. Mesmo a reforma tributária, com toda a sua grandeza, ela tem uma repercussão no PIB, mas diluída no tempo. Então, é tijolinho por tijolinho que nós vamos construir uma economia mais robusta. Quero... da reforma do imposto de renda? Tem, sim. Não, nenhuma renúncia fiscal no Brasil pode ser feita sem compensação. Mas qual? O presidente vai anunciar quando ele achar conveniente. Mas já tem desenhado, eu sei que o senhor não pode falar do presidente, mas já tem então essa compensação, já está desenhado ou isso ainda vai ser estabelecido pela equipe econômica? Nós terminamos o desenho. Os supersalários estão nesse desenho? E o desenho então da compensação já está estabelecido, é isso? Não pode ser isso. Pode deixar certinho. Eu só não vou adiantar porque não tenho autorização do Planalto ainda para isso, mas assim que... Isso está na mão já do presidente Hugo Mota, então? Não, o projeto de lei não. Quando que vai chegar? A gente tem uma previsão? Agora começa uma tramitação formal, né? Então, isso vai acabar vindo nas próximas semanas para cá. Mas ainda em fevereiro, março? Eu não posso te responder por uma... Ministro, vou passar a palavra para votar. Só lembrando o seguinte, essa é uma reforma que nós queremos que tramite com a cautela devida e com a transparência devida. Como é uma coisa muito importante, tanto quanto foi a reforma do imposto sobre consumo, foi uma coisa muito discutida, essa é mais simples porque não exige emenda constitucional, não exige lei complementar, é uma lei mais simples desse ponto de vista, mas tem um impacto econômico relevante para todo o país. E nós não estamos, como isso passa a ter vigência no 1º de janeiro do ano que vem, a Câmara e o Senado têm que ter o tempo devido para analisar. Nós mesmos nos debruçamos sobre essa matéria durante mais de um ano na Fazenda, depois da promulgação da emenda constitucional da reforma sobre consumo. Não é uma coisa simples de ser votada, é uma coisa que vai exigir debate. E o presidente Lula... Vai mudar então, isso não é uma definição, em relação ao que já tinha sido apresentado ali no final do ano passado. Nós não apresentamos nada no final do ano passado. Teve a compensação acima dos R$50 mil, a parte da... Não, os parâmetros que foram utilizados naquele anúncio foram mantidos, mas, conforme eu anunciei ainda no ano passado, tinha uma correção que eu encomendei, que o presidente Lula concordou, e por isso que houve esse delay no encaminhamento, porque eu queria ter segurança de que não ia haver injustiça de forma nenhuma. Obviamente que o Congresso também pode corrigir, não é disso que se trata, mas quanto mais redondo vier o projeto para cá, mais fácil vai ser ele ser assimilado. Obrigado. Eu não vou mais falar sobre esse assunto além do que eu vou pedir aqui a compreensão. Eu vou pedir a compreensão aqui dos queridos jornalistas para aqui rapidamente trazer a posição nossa, da presidência da Casa e também do Colégio de Líderes. Primeiro, de termos, ministro, uma postura colaborativa. Nós aqui reconhecemos o papel importante que Vossa Excelência cumpre para o país. Nós já temos, aí ao longo desses 2 anos, uma parceria de trabalho, que foi aqui liderada pelo presidente Arthur Lira e apoiada por nós, líderes então à época, que praticamente ajudamos a aprovar quase toda a agenda econômica enviada pelo governo. Fiz questão de reafirmar isso há pouco na reunião que tivemos, que conduzindo a presidência da Casa, a postura será a mesma. Nós teremos uma relação de lealdade, não diria à agenda do governo, mas lealdade ao país.
lealdade de poder sempre, com muita franqueza, dizer o posicionamento que essa casa tem sobre determinado tema. Nós ouviremos sempre o nosso colégio de líderes, dividiremos sempre essas responsabilidades e também não seremos nunca um presidente que estará criando algum fantasma, algum obstáculo sem que ele verdadeiramente exista. Saiba que nós temos todo o intuito, todo o espírito de ajudar nessa agenda, porque é uma agenda de país. O Brasil tem um grande desafio econômico para o ano de 2025 e nada melhor do que essa cooperação entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para que a agenda aqui seja priorizada e possamos entregar o melhor para a sociedade brasileira. Conte conosco, vamos em frente, vamos ao trabalho. Muito obrigado pela visita. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde já, né? Eu vim aqui só dar um informe da reunião que a gente acabou de ter com o presidente, né? O presidente chamou aqui os nossos bancos públicos, os 5 bancos públicos no Brasil, justamente a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, o BNB e o BASA, para eles trazerem um pouco resultados do que eles têm feito, né? O presidente tem, como vocês sabem, ele está muito preocupado. Na verdade, está muito prestando atenção nas estatais e ele tem uma questão muito importante ligada ao crédito público. E ele quis que eles trouxessem aqui alguns resultados, eles trouxeram muito das linhas de financiamento, como está andando, como os números são muito importantes, né, com grande crescimento em relação ao período anterior. E eles trouxeram esses números, e aí, só que vocês sabem que o balanço dessas empresas só fecha, né, como a gente já falou, em março e abril, e aí esses dados mais de balanço mesmo a gente só vai saber e vão ser apresentados só lá em março e abril, dependendo de cada banco, quando eles tiverem as suas assembleias. Mas o dado muito positivo foi que o crédito no Brasil está crescendo, né, os créditos dos bancos públicos, e o presidente sempre pergunta alguns créditos específicos, né, microcrédito, crédito rural, mas tanto para a grande agricultura quanto para o pequeno, né, ele tem muita preocupação com isso. O Agroamigo, eles trouxeram vários dados para mostrar como essas linhas estão funcionando bem. Também a distribuição regional. O presidente tem uma preocupação muito grande com a distribuição regional do crédito, então eles também trouxeram dados abertos para mostrar que a gente está tendo crescimento no Nordeste, no Norte, né, as questões também de investimentos sustentáveis, linhas importantes, e a gente foi discutindo isso, eles apresentaram, cada banco apresentou, e o presidente ficou bem satisfeito com os resultados que ele está tendo nos bancos públicos nesse momento. Ministra, por que o Ministério respondeu ao MPF para vocês não terem a divulgação dos resultados, mesmo com aquela recomendação contrária deles? Perfeito. Acho que só em relação, era uma recomendação, é muito bom entender isso, né? Não era uma decisão do MPF. Eles fizeram uma lista de questionamentos e a gente respondeu a eles e considerou que a gente não adiar o resultado nesse momento seria, na verdade, afetar uma grande parte das pessoas que estavam ali com as suas notas para serem divulgadas. Né? Inclusive, que muitas pessoas, talvez, que não passaram na banca de identificação, não teriam passado realmente no concurso, era importante, inclusive, esse resultado. Mas o que a gente fez, que foi o principal, foi explicar como foi feito o processo da heteroidentificação. Em primeiro lugar, a gente defende muito as bancas de heteroidentificação. Isso foi um avanço na política de cotas. Quando a gente inicialmente colocou a política de cotas nas universidades sem a banca, na verdade, a grande reclamação é que as cotas não estavam sendo preenchidas por pessoas negras, é bom lembrar isso. Isso foi um avanço. Esse concurso contou com o que há de mais, no que os especialistas definem como tem que ser uma banca de heteroidentificação. Foi presencial, tinham 5 pessoas, todas com formação na área. Então, foi uma série de coisas importantes que a gente implementou nesse concurso, né? E, portanto, o que a gente apresentou para eles foi a lógica do processo, né? E, principalmente, o resultado que talvez seja o mais importante em termos de política de cotas, que a gente conseguiu que a cota não fosse um teto, fosse um piso, né? Bom, importante dizer isso. A gente teve aprovação de pessoas negras em 24,5% das vagas foram preenchidas por pessoas negras, dos aprovados no concurso, né? Acima da cota de 20%, que é um dado muito importante. A gente teve uma quantidade de milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas que foram aprovadas na banca de heteroidentificação, e a gente não só conseguiu ter esse número bastante expressivo de pessoas negras que vão entrar nesse concurso, como a gente tem todo o cadastro reserva preenchido também. Que muitos concursos não preenchiam a cota mínima e não preenchiam o cadastro reserva, o que inviabilizava a política. Então, do ponto de vista da política de cotas, ela está sendo extremamente garantida, e a gente demonstrou que a gente usou o que há de mais, assim, tudo que já se avançou nessa linha de banca de heteroidentificação foi utilizado nesse concurso,
E eles agora estão avaliando as nossas respostas, a gente já enviou as respostas para eles, tanto para a Defensoria Pública da União quanto para o Ministério Público Federal, e eles vão dar, então, uma decisão sobre isso, né, que a gente espera em breve, mas a nossa avaliação, né, e eles acho que entenderam um pouco que a gente não acataria a recomendação de adiar, porque isso prejudicaria muita gente, né, muito além das pessoas que, de alguma forma, infelizmente, se sentiram, de alguma forma, não contempladas ali com o resultado da banca. Ministro, sobre a reunião da ordem, vocês chegaram a tratar com o presidente sobre uma perspectiva de, talvez, desaceleração do crédito em 2025? Tanto por causa da Selic, também por causa dessa questão de coordenação com a política monetária, o crédito cresceu nos últimos 2 anos, isso apontado como fonte de pressão sobre o balanço do Banco Central. Eu queria saber se isso chegou a ser tratado nessa reunião. Não foi tratado disso. Os bancos, obviamente, para 2025 só disseram que eles estão projetando, né? A gente ainda não tem dados de 2025. A gente conversou um pouco sobre as linhas, né? Principalmente o BASE e o BNB, que tem linhas ligadas ao Fundo Constitucional, que são linhas mais baratas, né? O BNDES falou da importância do Fundo Clima. A gente discutiu as linhas existentes, mas não houve essa discussão, não. Obrigada. No combate à violência contra a mulher, a denúncia pode ajudar a salvar vidas. E um dos canais de denúncia é o Ligue 180, que só no ano passado realizou mais de 2.000 atendimentos por dia. Além disso, o governo também está investindo em ampliar a estrutura de acolhimento para quem é vítima de violência, como a Casa da Mulher Brasileira. Vamos falar mais sobre o assunto agora ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Boa noite, ministra. Mais uma vez, bem-vinda. Boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Bom, ministra, a gente começa essa entrevista falando sobre o Ligue 180, canal para denúncia de violência contra a mulher. No ano passado, foram aí quase 700 mil atendimentos, um aumento de 21,6% em relação a 2023. Ao que a senhora avalia esse crescimento? Eu avalio por 2 motivos. Um é que o governo do presidente Lula, desde que nós assumimos, ele tem colocado como uma das prioridades o enfrentamento à violência contra as mulheres. E o 180, ele é um serviço que tinha sido desfeito pelo governo anterior, né? Então, quando nós assumimos, nós tínhamos o Disque 100 e o Disque 180 juntos, sem nenhuma especialidade e nada. Então, acho que reestruturar o 180, fazer o atendimento especializado, com equipe especializada, só com mulheres, acho que fez com que as mulheres e a população, porque não é só as mulheres vítimas que ligam, mas a população acredite de novo na política pública, no 180, e aumenta o número de denúncias e de ligação. Isso é um fator. O segundo é que, de fato, a gente também, o governo do presidente Lula tem investido muito em campanhas publicitárias, em divulgação. No segundo semestre nós trabalhamos a campanha do Feminicídio Zero com a divulgação do 180 nos estádios, nas campanhas. Então, assim, acho que isso ajuda no acesso ao conhecimento e informação. E, por fim, uma notícia que não é boa, que também aumentou a violência. Então, as pessoas têm buscado informação, as pessoas querem saber, querem orientação e querem fazer a denúncia. Ministra, sobre o 180, quais são os principais tipos de registro e qual o perfil dessa vítima? O principal tipo de denúncia que nós recebemos, o que foi mais forte, foi principalmente a questão da violência psicológica. Foi 101 mil pessoas ligando, fazendo a denúncia da violência psicológica. Isso é uma coisa importante da gente analisar, porque em segundo é que vem a violência física. E a gente sempre teve a violência física como uma das grandes denúncias. E a violência psicológica, ela antecede a física, né? Então, assim, ou as mulheres estão tomando coragem de denunciar antes de o fato acontecer. Então, isso é um fator que é importante analisar. O segundo é que, geralmente, um atendimento, ele gera vários casos de denúncia. Quando a mulher sofre a violência física, ou a violência sexual, ou a violência patrimonial, ela sempre é seguida de violência psicológica. Então, isso coloca, efetivamente, a violência psicológica no ranking das denúncias que chegaram
no 180. Agora, ministra, os dados indicam ainda que há mulheres que vivenciam situações de violências por longos anos e algumas vezes até diariamente, né? Como é que pode se interromper esse ciclo e como é que o governo pode colaborar? Na verdade, o índice de diariamente é alto, né? Então, assim, são mulheres que todos os dias sofrem violência. Eu sempre digo que é como se fosse uma tortura. Não saber que hora que o agressor vai chegar para agredir, né? Então, acho que isso é uma primeira coisa. A segunda, de fato, é por muito tempo. É por 5, 10, 15, 20 anos que a mulher tem coragem de fazer denúncia. Aí são vários motivos. Primeiro, você tem a dependência afetiva, né? Você tem os filhos, você tem a família, você acredita no amor, você acredita que ele vai mudar. Segundo, você sempre tem o pessoal do deixa disso, né? E terceiro, tem uma coisa que o 180 mostra também, principalmente na área das informações, é que as mulheres não têm informação suficiente para sair da violência. Então, elas querem saber o básico, se elas vão perder a guarda do filho, se elas vão perder o direito à casa, se elas vão perder... Então, isso tudo são elementos que fazem com que as mulheres fiquem anos sofrendo violência. Ministra, a senhora falou da violência psicológica. Eu queria que a senhora explicasse, para quem está nos ouvindo, o que seria essa violência psicológica, para as mulheres entenderem. A violência psicológica é quando ele começa a te chamar de gorda, de feia, né, de burra, quando começa a menosprezar, a dizer você não presta para nada. Então você tem uma série de coisas que a gente acha que é do dia a dia, que está efetivamente acontecendo, mas que é uma violência psicológica, que é o ato de menosprezar a outra ou o outro. Agora, ministra, fevereiro chegou e já se começa a falar em carnaval. O que o Ministério está preparando para esse período nesse aspecto de proteção às mulheres? Na verdade, o carnaval nós vamos estar no Rio de Janeiro, né? No carnaval do Rio de Janeiro, com a campanha, com a mobilização do Feminicídio Zero. Acho que isso é muito importante. Nós vamos estar junto com a Liga das Escolas de Samba, junto com a Prefeitura Municipal, Ministério da Saúde, Fiocruz, fazendo uma grande jornada. E nós já estamos começando agora, essa semana. Nós vamos fazer o lançamento lá no Rio de Janeiro, né? Na Casa do Samba, e depois nós vamos fazer nas quadras onde está tendo os ensaios, discutindo com a população, discutindo com as escolas, para que a gente possa, na verdade, Luciano, no dia 8 de março, né, a gente vai, o desfile das escolas de samba, nós vamos ser o bloco de entrada do desfile das escolas de samba, né, o bloco do Feminicídio Zero, para que a gente possa chegar a toda a população e falar com todo o povo. Ministra, além dessas campanhas que a senhora está falando, do Feminicídio Zero, do Ligue 180, também o governo trabalha com estrutura, que nós temos as casas da mulher brasileira e também nós temos os centros de referência da mulher brasileira. Qual a diferença entre esses dois espaços e qual a expectativa para esse ano? Na verdade, a diferença é assim, a Casa da Mulher Brasileira é constituída de todos os serviços especializados que propõe a Lei Maria da Penha, né? Então, nós temos a delegacia especializada, a promotoria especializada, a defensoria, nós temos o apoio psicossocial, da autonomia econômica para colocar a mulher no mercado de trabalho, abrigamento provisório. São 11 serviços dentro da Casa da Mulher Brasileira. O centro de referência, ele dá o apoio psicológico e jurídico. Então, isso faz uma diferença muito grande. E o centro de referência é principalmente no interior. E no que é que nós vamos estar fazendo, entregando agora esse ano? Nós vamos estar trabalhando em 2025. A gente vai inaugurar 7 casas da mulher brasileira, né? Nós vamos estar entregando para a população brasileira 7 casas da mulher brasileira e 13 centros de referências da mulher. Nós acabamos de inaugurar né? O primeiro da região norte, lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. E agora nós vamos estar, agora em março, nós vamos estar com 4 inaugurações. Então, acho que a gente vai estar entregando, além da mobilização nacional, garantir às mulheres um atendimento qualificado e humanizado.
Para encerrar nossa entrevista, ministra, semana que vem ocorre o Encontro Nacional das Prefeitas, Vice-Prefeitas e Gestoras Municipais, né? Como é que será a participação do Ministério? Nós vamos estar no dia 12 fazendo uma discussão com as prefeitas, prefeitos, vice-prefeitas e as gestoras sobre as políticas para as mulheres, o diagnóstico da realidade das mulheres, o que é que o governo federal oferece, porque não é só o Ministério das Mulheres, né, Luciano e Luciana? O governo federal ele tem política em todos os ministérios, desde a educação com pé de meia, com a escola de tempo integral, o Ministério da Saúde, o MDS com o programa Bolsa Família, na parceria com a política de cuidados, né? Então, nós temos uma carta, o governo federal, o governo do presidente Lula tem uma carta de serviços intensa e muito grande para oferecer para as mulheres e para as prefeituras, para que eles possam proteger as mulheres, né? Seja na linha do trabalho, da geração de trabalho e renda, no enfrentamento à violência contra as mulheres e na política de cuidados. Tá ótimo, os gestores estão convidados a participar desse encontro aqui em Brasília. Nós conversamos com a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Muito obrigada novamente pela sua participação aqui na Voz do Brasil, ministra. Eu que agradeço, quero pedir para todos os ouvintes e as ouvintes, qualquer coisa que você souber de violência pode ligar no 180. E se não souber, liga também, que a gente vai estar te informando, te orientando. O governo federal e o presidente Lula têm um compromisso de zerar a violência contra as mulheres no país. Hoje, 6 de fevereiro de 2025, indígenas lideram reflorestamento da Mata Atlântica em Minas Gerais. Consulta ao abono salarial PIS/PASEP 2025 já está disponível. Pagamentos começam em fevereiro. STJ decide que injúria racial só se aplica a ofensas contra pessoas negras. Voa Brasil. Janeiro registra 5.308 passagens emitidas para aposentados do INSS. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Na divisa entre Minas Gerais e Bahia, indígenas estão promovendo a recuperação da Mata Atlântica em seus territórios. Em apenas um ano e meio, 150 hectares de floresta nativa foram restaurados e outros 60 hectares transformados em quintais agroecológicos. A iniciativa faz parte do projeto Terra Viva, desenvolvido em aldeias nos municípios mineiros de Santa Helena de Minas, Bertópolis, Ladainha e Teófilo Otoni. O projeto envolve a atuação de 30 agentes agroflorestais indígenas que recebem uma bolsa mensal para realizar o reflorestamento. Além disso, 16 viveiristas, sendo a maioria mulheres, cultivam mudas destinadas ao plantio. Os organizadores planejam expandir o projeto e consolidá-lo como um modelo de sustentabilidade. Além da preservação ambiental, a iniciativa fortalece a soberania alimentar, cria oportunidades de desenvolvimento sustentável para a população indígena e a sociedade como um todo. Pesquisa revela que 57% dos brasileiros defendem fim da escala de trabalho 6x1. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e do Question Pro mostrou que 57% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala de trabalho 6x1, em que o trabalhador tem 6 dias de jornada e apenas 1 de descanso. Além disso, 65% acreditam que a mudança poderia aumentar a oferta de empregos no país. O estudo também apontou que 54% dos entrevistados avaliam que essa jornada impacta negativamente a saúde mental dos trabalhadores. A pesquisa revelou ainda
ainda que 69% dos brasileiros acreditam que a redução dos dias trabalhados sem corte salarial melhoraria a qualidade de vida, proporcionando mais tempo para descanso, lazer e convívio familiar. O tema já é conhecido por 91% da população. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro de 2024, com 1.461 entrevistados em todo o país, e tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Os trabalhadores já podem consultar se têm direito ao abono salarial PIS/PASEP 2025, referente ao abono base 2023. O pagamento começa em 17 de fevereiro, segundo o calendário unificado para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. O benefício pode chegar a um salário mínimo e será pago proporcionalmente ao tempo trabalhado no ano base. Para ter direito ao abono, o trabalhador deve atender critérios como estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido até 2 salários mínimos mensais em 2023 e ter trabalhado ao menos 30 dias no ano. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. Trabalhadores da iniciativa privada também podem verificar a situação do benefício nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. A informação na hora certa. Rádio Notícias. O Google modificou sua política de inteligência artificial e retirou uma cláusula que proibia o uso da tecnologia para o desenvolvimento de armas e sistemas de vigilância. A mudança marca uma revisão do compromisso assumido pela empresa em 2018, quando, sob pressão de funcionários, prometeu não aplicar IA para fins bélicos ou que violassem direitos humanos. O Google apagou de seu site a seção Aplicações de Inteligência Artificial que não buscaremos, que anteriormente excluía o uso da tecnologia para fins que causem ou possam causar danos gerais. A mudança ocorre em meio à aproximação das grandes empresas de tecnologia com o governo de Donald Trump. Indústria nacional fecha 2024 em alta, apesar de queda em dezembro. Claudimário Carvalho traz mais informações. A indústria brasileira encerrou 2024 com crescimento de 3,1%, o terceiro melhor resultado dos últimos 15 anos. Segundo o IBGE, o desempenho do ano foi impulsionado pelo aumento do emprego, maior consumo das famílias e estímulos fiscais. Entre os setores que mais cresceram, destacam-se veículos automotores, eletrônicos e produtos químicos. Apesar do saldo positivo no acumulado do ano, o setor industrial perdeu força no último trimestre com uma retração de 1,2%. O aperto na política monetária, a alta da inflação e a desvalorização do real foram apontados como fatores que reduziram a confiança do mercado. A próxima atualização da pesquisa será divulgada em março e trará os resultados da indústria em janeiro de 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu na última terça-feira 4 que o crime de injúria racial deve ser aplicado exclusivamente a casos de ofensas dirigidas a pessoas negras. A decisão rejeita a tese do chamado racismo reverso, segundo a qual pessoas brancas poderiam ser vítimas desse tipo de crime. O caso analisado envolveu um homem branco chamado de escravista cabeça branca europeia em Alagoas. O Ministério Público denunciou a ofensa como injúria racial, mas o STJ entendeu por unanimidade que nesses casos deve ser aplicada a tipificação de injúria simples. No acordão, os ministros destacaram que a Lei 7.716 de 1989, que trata dos crimes de preconceito de raça ou cor, foi criada para proteger grupos historicamente discriminados. Com essa decisão, o entendimento do STJ poderá ser adotado pelas instâncias inferiores da Justiça em casos semelhantes. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Com recorde de reservas em janeiro, o programa Voa Brasil beneficia aposentados que voam pagando até R$200. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Janeiro, tradicional mês de férias, foi também o que atingiu o recorde de passagens emitidas pelo programa Voa Brasil desde que foi criado, em julho de 2024. Só no mês passado, segundo o balanço do Ministério de Portos e Aeroportos, foram 5.308 passagens emitidas, que representam um crescimento de 15% em relação a
a agosto, mês seguinte ao lançamento do programa. Em 6 meses, já foram 28.500 bilhetes emitidos para 77 cidades diferentes, seja decolando ou pousando nestes locais. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, trata-se de um programa social, sem investimento público, que além de promover reencontros entre os aposentados e seus familiares e amigos, ainda representa inclusão social. Já são mais de 30 mil aposentados que ingressaram no programa. Vamos continuar cada vez mais ampliando o Voa Brasil por todo o país ao longo do ano de 2025, incluindo mais brasileiros na aviação. O programa foi criado em julho do ano passado com o objetivo de incluir mais pessoas no transporte aéreo e estimular o turismo interno. Assim, oferece passagens aéreas por até R$200 para aposentados do INSS, ocupando vagas ociosas dos voos, em parceria com as companhias aéreas. Para participar deste, que é o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. O cadastro deve ser feito pelo gov.br. Para isso é preciso ter perfil ouro ou prata. Quem se enquadra nas regras tem direito a 2 bilhetes aéreos por ano. Para se cadastrar, basta acessar o site gov.br/voabrasil, fazer login com a sua conta no gov.br, informar os dados de viagem e pesquisar pelos bilhetes disponíveis. Após a escolha do voo, é só concluir a reserva e efetuar o pagamento no site da companhia aérea. O Voa Brasil já chegou a 77 municípios brasileiros, entre capitais e cidades do interior. Entre os principais destinos, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Brasília. Reportagem Lívia Brás. Desde fevereiro de 2023, uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a plataforma MapBiomas impediu a liberação de R$728 milhões em financiamentos para produtores rurais com terras desmatadas ilegalmente. O monitoramento das áreas verdes é feito por imagens de satélite de alta resolução, cobrindo todos os biomas do país. O estado do Amazonas apresentou os maiores índices de bloqueios, com 12,67% dos financiamentos negados devido a irregularidades ambientais. A parceria também permite o monitoramento de operações de crédito já concedidas. Se um embargo ambiental for identificado após a contratação, a liberação de novos recursos é suspensa. Caso a regularização não ocorra em até 12 meses, o financiamento é liquidado antecipadamente. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. Negros e quilombolas, estudantes de direito, contam com uma iniciativa que promove a inclusão e a representatividade na administração pública federal. Estão abertas as inscrições para o primeiro edital do programa Vivências SAGE, Equidade e Diversidade no Jurídico, que incentiva a população negra e quilombola a ingressar e atuar nas carreiras públicas dos 3 poderes. O secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, explica a dinâmica do programa. Criado pela Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, o programa representa uma oportunidade para que você venha para Brasília, venha para o Palácio do Planalto e vivencie a experiência de elaborar leis, decretos, medidas provisórias que tornam realidade as políticas públicas. Você terá contato com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário e com os órgãos de elaboração normativa do governo federal. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de fevereiro por meio do formulário eletrônico disponível no site www.planalto.gov.br/Centro de Estudos. Para fazer a inscrição, os candidatos devem estar no mínimo no 8º semestre do curso de Direito e enviar currículo, carta de motivação, comprovante de matrícula, documento pessoal de identificação e declaração de autoidentificação racial ou de pertencimento quilombola. O currículo deve ter foto atual do candidato. O programa cobre as despesas de viagem e hospedagem. Serão oferecidas 20 vagas e o resultado será divulgado no dia 21 de março. As atividades irão ocorrer entre os dias 5 e 9 de maio no Palácio do Planalto. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov.
A merenda das escolas públicas não poderá ter mais que 15% de alimentos processados e ultraprocessados. Já em 2026, o número deve ser ainda menor, no máximo 10%. A redução gradual na quantidade desses alimentos no cardápio das escolas foi anunciada pelo governo federal nesta semana. O objetivo da medida é garantir a alimentação saudável no ambiente escolar, fator importante para o desenvolvimento e aprendizado dos jovens. Outra medida prevê que pelo menos 30% dos alimentos direcionados a abastecer as escolas tenham origem na agricultura familiar. No 6º Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a importância das ações voltadas à saúde nutricional dos estudantes. Quando a gente investe na alimentação escolar, é porque ninguém consegue estudar de barriga vazia. É a forma mais barata da gente multiplicar a qualidade da comida, a qualidade de vida e o ganho das pessoas que trabalham no campo para ajudar as pessoas que comem na cidade. A comida tem que ser saudável. Saudável e gostosa, porque tem que ser saudável, de qualidade e barata. O Consórcio Nordeste foi criado em 2019 e reúne governadores dos 9 estados da região: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nesses quase 6 anos, o grupo vem atuando em várias frentes para promover o desenvolvimento econômico, social e sustentável da região. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, que assumiu a presidência rotativa do consórcio, pontuou algumas das prioridades. Temas como a segurança pública, o tema da educação de tempo integral, da educação pública de qualidade, debater o subfinanciamento do SUS, a parte de infraestrutura, o PAC cada vez puder avançar mais. Vários ministros participaram da posse do novo presidente do Consórcio Nordeste. Durante o evento, foram assinados 2 memorandos com o governo federal. Um com o Ministério da Fazenda, fortalecendo a agenda da transformação ecológica e consolidando a região como referência em investimentos sustentáveis. E outro com foco na produção de alimentos saudáveis, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Secretaria-Geral da Presidência e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro Paulo Teixeira, do MDA, destacou as políticas que têm sido adotadas para fortalecer a agricultura no Nordeste. Nós dobramos o crédito agrícola nos 2 anos do governo Lula para o Nordeste, porque ele estava muito concentrado. Nós desconcentramos e dobramos o crédito agrícola, não só em valores como em número de contratos. Em segundo lugar, todo o estímulo para instalação de empresas no Nordeste, principalmente na área de máquinas agrícolas. Terceiro lugar, nosso compromisso com o circuito das feiras, as feiras da agricultura familiar. Segundo o novo presidente do consórcio, Rafael Fonteles, outro tema importante para este ano será a energia, especialmente os investimentos na matriz limpa e renovável, e com isso também aumentar o potencial de industrialização da região. Reportagem Luciana Colares de Holanda. A estimativa de crescimento da safra agrícola para 2025 é 8,3% em relação ao anterior, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. E para movimentar essa produção, foi lançado nesta quarta-feira o Plano de Escoamento da Safra 2024-2025, com investimentos de 4,5 bilhões de reais em infraestrutura de transportes. Integradas ao Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, as principais
principais obras de recuperação e melhoria das rodovias federais estarão concentradas em 2 eixos estratégicos, o Arco Norte e o Corredor Sul e Sudeste. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou as perspectivas para 2025. Ampliação dos investimentos, Arco Norte de 2 bi para 2 bi 600, Arco Sul-Sudeste de 1 bi 600 para 1 bi 900, melhoria na qualidade da malha, a meta do Arco Norte é 90% de rodovias boas e também atingir no Corredor Sul-Sudeste 90% de rodovias boas. Nos portos brasileiros, a previsão de 20 bilhões de reais em investimentos por meio de concessões em 50 empreendimentos do setor. Os recursos serão usados, por exemplo, em obras de ampliação das estruturas portuárias, dragagem e para a construção de terminal de cargas. O investimento público no setor será de 1 bilhão e 700 milhões de reais. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o Brasil já se destaca no setor de logística portuária e vai aumentar a participação nesse mercado. Com todo o plano logístico que está sendo pensado, o Brasil vai avançar muito no fortalecimento da agenda portuária brasileira. O setor portuário hoje do Brasil está entre os setores que mais crescem no mundo. Dos 5 maiores crescimentos no mundo, o Brasil está entre os 3 maiores crescimentos do setor portuário mundial. Com uma expectativa de que a produção alcance 322 milhões de toneladas de grãos na safra 2024-2025, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, defendeu que haja cada vez mais investimentos para escoar esses produtos. Nós temos uma infraestrutura, sim, eficiente, puxada pelo crescimento da agropecuária, puxada pela demanda dos compradores mundiais pelos produtos brasileiros e que estão sendo atendidas com a mesma velocidade que é impostas aos compradores para que o Ministério do Transporte e o Ministério de Portos possam dar essa resposta. A lógica é, se não fosse assim, não estaríamos abrindo tanto mercado e ganhando tudo. É porque nós estamos sendo competitivos. Para o escoamento de produtos pelas hidrovias brasileiras, estão previstos 946 milhões de reais em obras. Reportagem Lorena Pacheco. Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu.